Você já percebeu como as pessoas mais perigosas não são aquelas que gritam seus planos em público, mas aquelas que permanecem em silêncio, sorrindo, enquanto todos ao redor tentam adivinhar o que se passa em suas mentes? Já notou que os verdadeiros mestres do poder nunca revelam o próximo passo? E é justamente essa névoa de incerteza que os torna tão difíceis de combater. Entre todas as leis sombrias que Maquiavel e os grandes gênios do poder dominaram, talvez a mais implacável seja esta: nunca revelar suas intenções. Porque o instante em que alguém sabe exatamente o que você vai fazer é o instante em que pode criar um plano para impedir você. Sun Tzu já dizia que toda guerra se vence confundindo o inimigo. Robert Greene, séculos depois, transformou esse princípio em uma das suas 48 leis do poder. Oculte suas intenções. E Maquiavel, em O Príncipe, reforçava que o governante nunca deve deixar claro a todos quais são seus reais desejos, porque a previsibilidade é o caminho mais rápido para a derrota. O segredo é manter os outros ocupados com distrações, símbolos e gestos calculados, para que nunca consigam identificar o coração verdadeiro de sua estratégia. É como jogar xadrez. Enquanto o adversário pensa que você está protegendo um peão, na verdade está preparando o xeque-mate com a rainha. O curioso é que essa lei não exige força bruta nem inteligência extraordinária. Ela exige, antes de tudo, autocontrole. Porque o maior inimigo da dissimulação é a vaidade. O desejo de contar, de mostrar, de provar. Os gênios do poder aprenderam a calar suas intenções até mesmo diante de seus aliados mais próximos, e muitas vezes usavam máscaras diferentes para cada pessoa, de modo que ninguém jamais pudesse compreender a totalidade do jogo. Imagine César em Roma, ou Napoleão na França. Ambos dominavam a arte de deixar todos em dúvida sobre suas verdadeiras ambições até o último instante. E foi justamente esse véu de mistério que lhes deu tempo para avançar sem resistência. No plano cotidiano, quantas vezes você mesmo já entregou de bandeja suas intenções a alguém que não merecia saber? Talvez tenha contado um projeto antes da hora e viu outro se adiantar. Talvez tenha revelado sentimentos a alguém que os usou contra você. Esse é o risco de expor o coração do seu jogo. Ao tornar-se transparente demais, você perde a única vantagem que todos os gênios mantêm: o poder de controlar o que os outros pensam que sabem. Maquiavel sabia que a política era um teatro de ilusões. O príncipe poderia até prometer paz quando, na verdade, preparava a guerra. Poderia aparentar fraqueza quando, na realidade, estava fortalecendo suas bases. Poderia parecer generoso quando, nos bastidores, acumulava recursos em silêncio. O governante que mostrava todas as suas intenções, que deixava suas ambições claras, tornava-se alvo fácil de sabotagem. Por isso, esconder não é apenas um jogo de dissimulação, é um instinto de sobrevivência. E há um detalhe ainda mais sombrio: os gênios do poder não apenas escondiam suas intenções, mas frequentemente lançavam falsas pistas, induzindo os outros ao erro. Essa é a manipulação em sua forma mais refinada. Eles não criavam apenas silêncio, mas um ruído proposital, um rastro enganoso que fazia seus adversários acreditarem que estavam lendo o futuro, quando na verdade estavam caindo em armadilhas cuidadosamente armadas. É o mestre que deixa o inimigo acreditar que descobriu sua fraqueza, apenas para levá-lo ao campo de batalha que ele mesmo escolheu. Essa é uma lei incômoda, porque nos obriga a admitir algo que não gostamos, que a transparência total é muitas vezes um luxo que os poderosos não podem se dar. O que garante sobrevivência e vitória não é ser um livro aberto, mas ser um enigma indecifrável. É essa aura de mistério que confunde, que atrai e que intimida ao mesmo tempo. E é justamente esse ponto que nos leva à próxima lei sombria.
Se esconder suas intenções é fundamental. O passo seguinte é manipular a própria imagem. Porque não basta silenciar. É preciso projetar uma aparência controlada que engane os olhos de todos ao redor. É a arte de parecer mais fraco, mais humilde ou mais inocente, enquanto nos bastidores acumula poder e prepara o golpe real. Você já reparou como os predadores mais letais da natureza raramente revelam sua força de imediato? O leão que avança sorrateiro pela savana, a serpente que permanece imóvel antes do bote, o falcão que parece distante até mergulhar em velocidade fatal. No jogo do poder, os gênios sempre compreenderam que mostrar força demais cedo demais é um erro fatal. É preferível parecer frágil, modesto, até inofensivo, enquanto silenciosamente se constrói uma posição de poder que ninguém ousará contestar. Porque a aparência de fraqueza desarma o inimigo, induz a confiança, relaxa a vigilância. E é exatamente nesse ponto que o golpe se torna devastador. Sun Tzu já dizia: seja forte e faça o inimigo acreditar que você é fraco. Seja próximo e faça-o acreditar que você está distante. Essa máxima ecoa diretamente em Maquiavel, que afirmava que o príncipe deveria aparentar virtudes como humildade e compaixão, mesmo que, em essência, fosse frio e calculista. Robert Greene transformou essa estratégia em lei. Use a honestidade seletiva para desarmar suas vítimas. Na prática, os gênios do poder aprenderam que não há arma mais letal do que a ilusão de inocência. O que parece pequeno demais para ser uma ameaça é justamente o que conquista quando todos já baixaram a guarda. A história está cheia de exemplos. Napoleão, em seus primeiros movimentos políticos, se apresentava como simples servidor da revolução, um homem discreto, aparentemente limitado pela falta de prestígio social. Enquanto todos o subestimavam, ele acumulava influência no exército, fortalecia alianças e preparava o salto para o poder. Da mesma forma, figuras como Stalin cultivavam uma imagem de homem apagado, burocrático, quase irrelevante, apenas para assumir o controle absoluto quando ninguém mais esperava. Esses exemplos mostram a crueldade da manipulação da imagem. Parecer fraco não é derrota, é estratégia. No cotidiano, o mesmo princípio se aplica de maneira menos sangrenta, mas igualmente eficaz. Quantas vezes uma pessoa em um ambiente competitivo se faz de ingênua, de inocente, apenas para observar todos os movimentos dos outros e, no momento certo, tomar a dianteira? Quantos colegas de trabalho aparentam submissão enquanto secretamente acumulam informações, alianças e oportunidades? Essa postura de humildade estratégica é perigosa porque cria uma armadilha psicológica. Ninguém se defende contra quem parece indefeso. Maquiavel explicava que a aparência é sempre mais importante que a essência. O príncipe não precisa ser virtuoso, basta parecer virtuoso. O líder não precisa ser fraco, basta parecer fraco quando isso for útil. Essa manipulação é um espelho distorcido oferecido ao povo e aos adversários, uma máscara calculada que induz todos ao erro. E aqui está o ponto mais perturbador. Enquanto a maioria das pessoas se esforça para mostrar força, poder e confiança, os verdadeiros gênios sabem que mostrar força demais apenas desperta medo e resistência. Mostrar vulnerabilidade, por outro lado, abre portas, atrai aliados e adormece inimigos. Essa é uma lei sombria porque exige renúncia ao orgulho. O orgulhoso quer ser reconhecido de imediato, quer aplausos, quer que todos saibam de sua superioridade. Mas o estrategista silencioso prefere esperar. Prefere que o mundo o veja como pequeno. Prefere que os outros riam e subestimem, porque no final será ele quem rirá por último. Essa é a astúcia da raposa maquiavélica. Fingir fragilidade para se esconder na sombra até o momento em que o bote é inevitável.
E aqui surge a ponte com a próxima lei sombria. Se já entendemos que esconder as intenções e manipular a imagem são armas de poder, o passo seguinte é compreender a ferramenta mais perigosa de todas, a verdade parcial. Porque a mentira descarada pode ser facilmente desmascarada, mas a meia-verdade, cuidadosamente moldada, tem o poder de enganar até os olhos mais atentos. E é isso que os grandes manipuladores sempre souberam usar com perfeição. Você já percebeu que as mentiras mais convincentes não são aquelas inventadas do nada, mas sim aquelas que se apoiam em fragmentos da verdade? Já notou como é mais fácil acreditar em algo que soa parcialmente real do que em uma invenção completa? Essa é uma das armas mais letais no arsenal dos gênios da manipulação. A verdade parcial, a mentira camuflada em fatos inegáveis que desarma a desconfiança e faz com que a vítima complete sozinha a armadilha que lhe foi preparada. Sun Tzu afirmava que a guerra é baseada no engano, mas o engano eficaz não é o que grita falsidade, e sim o que se infiltra sutilmente na mente do inimigo. Robert Greene descreve essa técnica como a mentira mais perfeita. Dar às pessoas uma fatia de realidade que confirma suas expectativas, enquanto o núcleo do plano permanece escondido. E Maquiavel, ao falar sobre governar, entendia que muitas vezes não era necessário mentir diretamente. Bastava dizer o suficiente para alimentar a ilusão e deixar que o povo acreditasse no que desejava acreditar. Essa é a genialidade da meia-verdade. Ela não precisa convencer por completo, apenas precisa guiar as percepções. A história está repleta de exemplos sombrios. Líderes que anunciavam reformas em favor do povo, quando na realidade buscavam consolidar o controle absoluto. Generais que fingiam recuar em um movimento aparentemente óbvio, mas que escondiam tropas inteiras prontas para cercar o inimigo. Empresários que falavam de inovação e progresso, enquanto planejavam monopólios sufocantes. Em todos esses casos, a mentira não era explícita, era sutil, sustentada em dados, fatos ou promessas que soavam verdadeiros. O que enganava não era a falsidade pura, mas o verniz de credibilidade. No cotidiano, isso se manifesta de forma ainda mais inquietante. Imagine alguém que diz apenas parte da história em um relacionamento, omitindo detalhes essenciais. Não está exatamente mentindo, mas está conduzindo a interpretação do outro para o caminho que deseja. Ou pense em um ambiente de trabalho, onde alguém compartilha apenas parte das informações de um projeto, manipulando os colegas para acreditar que a ideia é sua. Essa manipulação não desperta alerta imediato, porque está recoberta pela casca da verdade. É como um veneno diluído em água. A vítima não percebe até que seja tarde demais. Maquiavel entendia que governar é muitas vezes um jogo de narrativas, e a narrativa mais eficaz não é a mentira descarada, mas aquela que soa plausível. O príncipe podia prometer prosperidade, sabendo que não seria capaz de entregar, mas bastava mostrar alguns sinais superficiais de crescimento para manter o povo satisfeito por tempo suficiente. A verdade parcial é o que mantém a ilusão de confiança, mesmo quando a realidade está sendo manipulada nos bastidores. Essa lei é sombria porque revela o quanto nossa mente está vulnerável. Queremos acreditar em algo que faça sentido, em algo que nos dê segurança, e é exatamente isso que os manipuladores exploram. Eles não precisam convencer com força, precisam apenas plantar uma semente que cresça dentro de nós. É a manipulação mais sofisticada porque transforma a vítima em cúmplice da própria enganação. E aqui surge a conexão inevitável com a próxima lei sombria. Se a verdade parcial é a ferramenta que manipula a mente, o passo seguinte é entender como controlar o coração. Porque não basta enganar pela lógica, é preciso também dominar as emoções.
Os grandes gênios do poder sempre souberam que é mais eficaz fazer os outros reagirem com raiva, medo ou desejo, enquanto eles próprios permaneciam frios e calculistas. É o próximo degrau na escada da manipulação, o controle das emoções. Você já reparou como é fácil manipular alguém que está com raiva? Já notou que quando uma pessoa perde o controle das próprias emoções, ela se torna previsível, impulsiva e, portanto, vulnerável? Essa é uma das leis mais sombrias que os gênios do poder sempre dominaram: provocar reações emocionais nos outros enquanto permanecem frios, calculistas e impenetráveis. Porque em qualquer jogo de poder, quem perde a calma perde também a clareza. E quem perde a clareza se torna refém daquele que mantém o controle. Sun Tzu dizia que provocar a fúria do inimigo é uma arma estratégica. Um adversário tomado pelo ódio comete erros, cai em armadilhas e se lança em batalhas desfavoráveis apenas para satisfazer o próprio ego. Robert Greene ecoa esse princípio em suas leis do poder ao lembrar que nunca devemos deixar que as emoções obscureçam o raciocínio. Já Maquiavel observava que o príncipe deveria aprender a agir como um ator que nunca se deixa dominar pelos sentimentos verdadeiros. É permitido parecer comovido, é útil aparentar indignação ou benevolência, mas por trás da máscara deve sempre existir cálculo frio. A grande perversidade desse princípio é que ele funciona em duas direções. Por um lado, os manipuladores evitam ao máximo revelar suas emoções verdadeiras, porque sabem que qualquer sinal de fraqueza pode ser explorado. Por outro, eles se tornam mestres em acender emoções nos outros: medo, inveja, ambição, raiva. Cada explosão emocional que conseguem provocar é uma vitória silenciosa, porque transforma pessoas inteligentes em joguetes previsíveis. Basta olhar para a história. Líderes políticos que inflamavam multidões com discursos carregados de emoção, enquanto nos bastidores mantinham um cálculo cirúrgico de suas ações. Generais que insultavam ou provocavam inimigos para fazê-los avançar de forma precipitada em campos de batalha preparados para a emboscada. Empresários que, diante de concorrentes ansiosos e apressados, mantinham uma calma desconcertante, esperando o momento em que os rivais se destruíam sozinhos. Todos eles aplicavam a mesma regra: não lutar contra o outro diretamente, mas contra as emoções do outro. No dia a dia, essa manipulação é igualmente visível. Quantas vezes alguém já tentou tirar você do sério para fazer com que reagisse de forma impensada? Talvez um chefe que cutuca suas inseguranças, um concorrente que provoca, um parceiro que usa chantagem emocional. A técnica é sempre a mesma: empurrar você para o campo da emoção. Porque no campo da emoção, você perde a capacidade de enxergar a estratégia. Enquanto isso, o manipulador observa em silêncio, calculando o próximo movimento com frieza. Maquiavel era categórico: o governante não pode se dar ao luxo de ser guiado pelas paixões. Ele deve dominar não apenas o cenário externo, mas também o interno, controlando seus próprios impulsos. Porque quem não governa a si mesmo jamais governará os outros. Essa é uma verdade incômoda, mas que atravessa séculos. O poder não pertence ao mais forte ou ao mais virtuoso, mas ao que mantém o equilíbrio imperturbável em meio ao caos. E aqui chegamos a um ponto crucial. Se manipular as emoções é uma arma tão poderosa, ela se torna ainda mais letal quando combinada com outra ferramenta que os gênios sempre dominaram: o teatro do poder. Porque não basta apenas controlar o que você sente e o que os outros sentem. É preciso encenar diante de todos a imagem perfeita de grandeza e virtude, enquanto nos bastidores se toma as decisões mais frias e cruéis. Essa é a próxima lei sombria, o espetáculo das aparências que esconde a realidade implacável.
Quantas vezes você já se deixou levar pela imagem de alguém que parecia impecável, confiável, até mesmo benevolente, apenas para descobrir mais tarde que por trás daquela fachada havia intenções muito diferentes? Essa é uma das leis mais sombrias que Maquiavel e os grandes gênios do poder sempre compreenderam. O poder não se sustenta apenas pela força ou pela inteligência, mas pelo espetáculo das aparências. E quando falo em espetáculo, não é exagero. A política, a guerra e até a vida cotidiana funcionam como um grande teatro, onde as cortinas mostram uma cena cuidadosamente ensaiada, enquanto nos bastidores acontecem os atos mais cruéis e calculados. Maquiavel dizia que não importa tanto o que o príncipe é, mas sim o que ele aparenta ser. O povo não enxerga o coração do governante, apenas a máscara que ele apresenta. Por isso, o príncipe deve parecer justo, virtuoso e piedoso, mesmo que, por necessidade, seja implacável, cruel e frio em suas decisões. Essa duplicidade é o que mantém o governante seguro. A imagem pública protege, enquanto as ações secretas garantem o controle real. Robert Greene chama isso de conquistar os outros pela aparência e não pela realidade. Já Sun Tzu, no campo militar, recomendava mostrar ordem e tranquilidade para as tropas, mesmo em meio à incerteza, porque o semblante de confiança é o que mantém a moral elevada. Esse teatro não é uma farsa inocente, é uma arma estratégica. Líderes que exibem discursos inflamados sobre paz enquanto planejam guerras secretas. Governantes que aparecem em público como humildes servidores, mas em privado acumulam riquezas e eliminam adversários. Figuras carismáticas que conquistam multidões com palavras doces, enquanto nos bastidores fazem alianças sombrias e calculam traições. O povo vê o palco iluminado, mas nunca os corredores escuros onde os verdadeiros acordos são selados. O mais perturbador é que essa lei não se aplica apenas a grandes líderes ou governantes, mas também ao dia a dia. No ambiente profissional, quantas vezes já vimos alguém montar um espetáculo de eficiência, dedicação e lealdade, enquanto nos bastidores trabalha apenas para minar colegas e subir sozinho? Ou em relacionamentos, onde uma imagem de amor e cuidado esconde manipulação, egoísmo ou até crueldade. Esse teatro da vida é parte da engrenagem do poder. Quem controla a narrativa, controla também a percepção, e quem controla a percepção já venceu metade da batalha. Maquiavel era claro ao afirmar que a virtude aparente é mais útil do que a virtude verdadeira. O governante que mostra piedade demais pode ser visto como fraco. O que mostra força bruta demais pode ser odiado. Mas o que equilibra sua imagem, representando ora a compaixão, ora a firmeza, cria um espetáculo perfeito que mantém todos encantados e obedientes. Essa encenação exige cálculo, exige frieza, exige a habilidade de trocar máscaras conforme a plateia. Não se trata de falsidade banal, mas de sobrevivência no jogo de poder. E aqui está o detalhe mais sombrio. A encenação funciona porque os outros querem acreditar nela. O povo deseja ver um líder virtuoso, o aliado deseja acreditar em um parceiro leal, o inimigo deseja confiar nos sinais de fraqueza. O teatro do poder não engana apenas pela habilidade do ator, mas também pelo desejo da plateia de se deixar enganar. É esse pacto silencioso que torna as aparências tão eficazes. Mas se o teatro é tão poderoso, ele ainda não é suficiente, porque as aparências encantam, mas não garantem obediência. Para que o poder se torne absoluto, é preciso ir além. Não basta seduzir, é preciso prender. É nesse ponto que os gênios do poder recorrem a outra lei sombria: transformar aliados, súditos e até amigos em dependentes, de modo que não consigam sobreviver sem a mão daquele que os manipula. Esse é o próximo nível do jogo, o jogo da dependência.
Você já parou para pensar que o poder absoluto não nasce apenas de comandar, mas de fazer com que os outros não consigam viver sem você? Já percebeu que a forma mais sutil e duradoura de dominação não é pela força, mas pela dependência? Essa é uma das leis mais sombrias do poder. Transformar aliados em prisioneiros voluntários, amarrados a você não por correntes visíveis, mas por necessidades invisíveis. É assim que os grandes gênios garantiram lealdades inquebráveis, mesmo de pessoas que, em teoria, tinham todos os motivos para se rebelar. Robert Greene foi direto ao afirmar: faça com que os outros dependam de você, porque enquanto houver dependência, não há traição. Sun Tzu já entendia isso quando observava que um general deveria organizar o suprimento de seus soldados de tal forma que, sem ele, o exército não sobreviveria. E Maquiavel, com seu olhar frio e pragmático, reforçava que o príncipe deve administrar recompensas, favores e proteções, de modo que seus aliados, mesmo desejando liberdade, nunca encontrem uma alternativa melhor. O segredo está em transformar-se na fonte única daquilo que os outros mais valorizam: segurança, riqueza, status, informação ou prestígio. A história fornece exemplos perturbadores dessa lei. Imperadores romanos que distribuíam pão e espetáculos ao povo, garantindo que ninguém ousasse questionar seu poder, porque a sobrevivência estava atrelada à sua generosidade. Líderes medievais que ofereciam terras a cavaleiros, tornando-os vassalos incapazes de se sustentar fora da estrutura feudal. Ditadores modernos que controlavam empregos, alimentos e oportunidades, prendendo populações inteiras em uma rede de dependência inescapável. Em todos esses casos, a força militar era importante, mas não era suficiente. O verdadeiro domínio vinha da manipulação psicológica. Sem mim, você não existe. No cotidiano, essa manipulação é mais comum do que parece. Relacionamentos tóxicos muitas vezes são sustentados pela dependência emocional ou financeira. Um parceiro faz o outro acreditar que não terá valor, nem força, nem futuro sem ele. No trabalho, chefes manipuladores criam ambientes em que a equipe sente que não pode avançar profissionalmente sem sua aprovação ou proteção. E, em círculos sociais, há pessoas que se colocam como o centro de todas as informações e conexões, de modo que perder contato com elas significa ser excluído do grupo. O fio que prende não é visível, mas é real. É a sensação de que viver fora dessa rede é impossível. Maquiavel entendia que o governante sábio deve equilibrar medo e necessidade. O medo garante respeito, mas pode gerar revolta. A dependência, por outro lado, cria uma prisão sem grades, porque transforma os outros em cúmplices de sua própria submissão. Ninguém luta contra aquele de quem precisa para sobreviver. E aqui está o ponto mais sombrio. Essa lei não exige violência, mas paciência. É a lenta construção de uma teia em que cada favor, cada oportunidade e cada benefício cria mais um fio que prende a vítima. Quando ela percebe, já está completamente envolvida. Mas há um momento em que toda essa rede de manipulação precisa se revelar. Não porque o manipulador deseje expor-se, mas porque mostrar parte de sua verdadeira força é necessário para consolidar o respeito. Os gênios do poder sabiam que, em certas horas, é preciso retirar a máscara, ainda que brevemente, para que todos recordem quem realmente comanda. Essa revelação calculada não enfraquece. Ao contrário, aterroriza e garante obediência. É o ápice das leis sombrias. O golpe final, quando a verdade se torna arma. Imagine um mestre do poder que passa anos escondendo suas intenções, manipulando sua imagem, alimentando as pessoas com verdades parciais, controlando emoções, encantando multidões com espetáculos e tecendo silenciosamente uma rede de dependência. Tudo parece suave, quase invisível.
Mas chega um momento inevitável. O instante em que a máscara precisa cair. Não por descuido, mas por cálculo. É nesse ponto que a verdade, revelada de forma estratégica, se torna não uma fraqueza, mas a arma definitiva. Maquiavel já dizia que o governante não deve ser apenas amado ou temido, mas que, se precisar escolher, é mais seguro ser temido. Esse é o momento do golpe final. Depois de meses ou anos de manipulação delicada, o príncipe ou líder mostra parte de sua verdadeira face. O povo descobre que por trás da generosidade havia dureza. Os aliados percebem que por trás da compaixão havia crueldade. Os inimigos compreendem que por trás da aparente fraqueza sempre existiu força. Essa revelação repentina não gera revolta, mas sim obediência, porque já é tarde demais. Todos estão dependentes, todos foram seduzidos e aprisionados, e o choque da verdade apenas reforça a percepção de que lutar é inútil. Robert Greene descreve esse momento como a exposição calculada da crueldade. Quando um líder aplica uma punição exemplar ou toma uma atitude brutal de maneira tão clara e pública que todos compreendem de imediato os limites do jogo. É a demonstração que sela o respeito. Sun Tzu também compreendia isso. Um general não pode ser sempre suave. Em algum momento deve aplicar a disciplina com severidade para que suas ordens nunca mais sejam questionadas. O golpe final não é a destruição de tudo que foi construído, mas o selo que torna o poder incontestável. A história nos dá exemplos marcantes. Governantes que, após anos de promessas e aparências, eliminaram de forma chocante opositores e, com esse ato, enviaram a mensagem de que ninguém estava a salvo. Ditadores que, após encantar o povo com discursos grandiosos, mostraram a face implacável da repressão. Líderes empresariais que, após cultivarem uma imagem de proximidade e cordialidade, tomaram decisões cruéis que deixaram claro que, no fim, o poder estava inteiramente em suas mãos. Esses gestos, ainda que sombrios, consolidaram o domínio porque revelaram que a máscara era apenas um recurso e que por trás dela sempre existiu uma força avassaladora. No dia a dia, isso também acontece em escala menor. Talvez você já tenha visto uma pessoa aparentemente dócil, que sempre evitava conflitos, de repente tomar uma atitude firme, até dura, que deixou todos em choque. Esse ato pode ter mudado para sempre a forma como os outros a tratavam. O golpe final, nesse sentido, não precisa ser cruel, mas precisa ser incontestável. Ele marca um limite, uma linha vermelha que jamais poderá ser atravessada. E aqui está a lição mais sombria. Os gênios não revelam toda a verdade o tempo todo. Eles revelam apenas o suficiente no momento certo para consolidar o respeito e a obediência. Essa é a culminação de todas as outras leis. A máscara não é descartada, mas usada como recurso dramático. A verdade não é uma confissão, mas uma arma de intimidação. O poder, nesse estágio, deixa de ser apenas manipulação invisível e se torna domínio visível, porque todos entendem que por trás da ilusão sempre existiu uma força inquebrável. E assim, fechamos o círculo das 7 leis sombrias que unem Maquiavel e os grandes estrategistas do poder. Esconder intenções, manipular imagens, usar verdades parciais, controlar emoções, encantar com o teatro, criar dependência e, finalmente, revelar a verdade como golpe final. Esse é o jogo mais perigoso de todos. Um jogo em que poucos ousam entrar, mas em que aqueles que dominam se tornam praticamente inalcançáveis.